Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao Biologia OK. Eu sou a professora Andreia, professora de Biologia e Ciências. Seja bem-vindo ao nosso canal do Biologia OK. Inscreva-se, né, e continue assistindo outros vídeos que estaremos postando aqui no canal. Não esqueça de dar um like no final da apresentação, tá? Gente, então é o seguinte, esse vídeo veio esclarecer um pouquinho mais sobre a microcefalia, né? E por que ela está relacionada ao esse temido Zika vírus, né? Neste momento que estamos vivendo. Então, gente, o que é a microcefalia? Então, a microcefalia, ela tem sua etiologia relacionada a problemas congênitos, né? Aí tem aquelas dúvidas, será que a microcefalia tem cura? Né? Não, gente, a microcefalia, infelizmente, não tem cura devido, como, né, já disse, ser uma alteração congênita no sistema nervoso dos bebês que estão nascendo, tá? E ela caracteriza-se, então, a microcefalia com uma diferença significativa de tamanho menor da circunferência do crânio em relação a outras crianças do mesmo sexo e idade, tá? Então, às vezes, a criança nasce com a cabeça com a circunferência né, menos lá de 33 centímetros, porém, talvez ela não tenha tido o tempo certo de gestação, né, as 42 semanas, ou né, pode ser menino e menina, diferencia-se aí o sexo, né? Então, às vezes, a menina geralmente é menor que a circunferência da cabecinha da menina, geralmente é menor que a do menino, tá? E pode então ter essa relatividade aí de tamanhos de circunferência craniana. Então aí, devido a essas diferenças aí, adota-se uma diferença significativa, tá? Então, inicialmente, a circunferência devia ser 33 centímetros ou mais, para ser considerada uma criança com microcefalia. Porém, devido ao grande surgimento de casos, para se ter certeza né, desse problema, adotou-se então 32 centímetros né, ou menos para que a criança seja caracterizada com microcefalia, tá bom? E o tratamento, existe tratamento? Será que existe? Gente, infelizmente até o momento não existe tratamento para microcefalia devido ser alterações cromossômicas, tá? Então essa alteração ocorre lá no DNA da criança e depois de alterado não tem como ainda, né? Não tem como realizar essa alteração para que o cérebro desenvolva né, normalmente. Mas quem sabe futuramente aí, né, tanta coisa muda, quem sabe. Crianças com microcefalia têm problemas de desenvolvimento, tá? Então essas crianças elas não vão ter um desenvolvimento normal, elas podem ter retardo mental, podem ter dificuldade visual, dificuldade auditiva, que são já casos principalmente catarata, já está confirmado bastante casos relacionados à microcefalia, ocasionados pelo Zika vírus. Então, é uma criança que vai ter que ter um apoio aí de fonoaudiólogo, de nutricionista, enfim, vai ter que ter toda uma série de serviços especializados para dar suporte
para essas crianças. E lembrando que essas crianças vão ter que ter uma família, e essa família também vai ter que ter um apoio aí, principalmente a mãe, né, devido a problemas psicológicos, até em ter que se preparar 9 meses para ter um filho saudável e de repente vem com microcefalia. Então, essa criança infelizmente vai ter problemas aí de desenvolvimento normal. O que vai alterar nesse caso aqui, na microcefalia, gente, é assim, qual o tempo da gestação que essa mãe pegou o Zika vírus? Qual o tempo que a mãe entrou em contato com o Zika vírus e ele começou a fazer o estrago ali, as calcificações no desenvolvimento do cérebro, nas células do cérebro do bebê, tá? Então, dependendo do tempo de gestação, vai ser um tipo de lesão, tá? Então, uma criança com microcefalia não vai ser exatamente igual a outra, tá? E também tem mais uma coisa, pode acontecer que talvez algumas crianças possam se desenvolver e, né, como eu falei, vai depender do grau de lesão e em qual grau de gestação essa mãe foi contaminada. Vale lembrar que os 3 primeiros meses de gravidez são cruciais, tá? Então, quanto mais cedo essa mãe ser contaminada pelo vírus do Zika vírus, provavelmente há índices que será mais afetado aí o sistema nervoso desse bebê. Mas tratamentos realizados desde os primeiros anos melhoram o desenvolvimento e a qualidade de vida da criança, né? Então, como eu falei, essa criança vai ter que ter um suporte de vários especialistas na área fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, pediatras, para tentar melhorar o desenvolvimento e a qualidade de vida dessa criança. Então, o diagnóstico principal seria, então, logo após o nascimento, né? Então, isso verificar a circunferência do crânio do bebê, né, da calota craniana, e se der menor que 32 centímetros, então aí sim o médico vai solicitar mais exames, né, específicos para que ocorra um diagnóstico correto. Então, esses exames seriam tomografia computadorizada, ressonância magnética e exames de sangue como o de PCR, que é um exame molecular, né? Um exame que vai verificar lá no DNA se tem, na verdade, se tem RNA do vírus presente no sangue da criança ou nos tecidos dessa criança. O Zika vírus é mais uma das causas da doença que também pode ser desencadeada por uma série de variáveis genéticas ou ambientais tais como, tá? Então, o Zika vírus, ele é o foco agora porque aumentou muito os casos de microcefalia. Porém, a microcefalia, ela já é ocasionada por outros fatores genéticos ambientais que vão causar malformações do sistema nervoso, né? Então, diminuição de oxigênio para o cérebro fetal, exposição durante a gravidez a drogas, álcool e certos produtos químicos, desnutrição grave, fenilcetonúria, toxoplasmose congênita e infecção por citomegalovírus, doenças genéticas como a síndrome de Down. Então, se eu for falar muito, gente, vai ficar muito longo o vídeo. Mas aqui, então, são alguns fatores que também causam microcefalia. Tanto é que muitos dos casos de microcefalia estão sendo descartados porque não tem relação direta ao Zika vírus e sim algum desses fatores aqui mencionados, tá? Então, aqui uma imagem de uma criança, dá pra ver que, né, o cérebro dela, a calota craniana não se desenvolveu, o rostinho é bem maior ali que a região onde fica o cérebro, né? Então, é um problema muito grave
Isso aí está afetando terrivelmente, horrorosamente o nosso país e o estado emocional das famílias, enfim, né? Vale comentar, não tem como ficar à parte do assunto, apático. E a prevenção? Combate ao AIDS. Então, a principal forma de prevenção contra a microcefalia seria realmente tomar a adoção de medidas que possam reduzir a presença de mosquitos transmissores de doenças. Devem ser seguidos por todos. A principal forma de prevenção é evitar que os mosquitos nasçam, tá? Então, hoje sabe-se que o gênero do Aedes ali é o gênero que é o mosquito que transmite o Zika. Porém, não tem-se estudos suficientes para saber se outros insetos, outros artrópodes também causam essa transmissão. Então, de início, o principal vetor seria o mosquito do gênero Aedes, tá? A principal forma de prevenção, então, é evitar mesmo, então, que esses focos de procriadouros, né? Procriadouros não, de criador. A principal forma de prevenção é evitar que criadouros de mosquitos nasçam. E qual seria a orientação para as gestantes? Então, essas gestantes devem realizar o pré-natal completo, só assim o médico vai estar a par de tudo que está acontecendo com ela, né? Exames de rotina e tudo mais. Qualquer alteração ele vai ficar em alerta. Não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas. Não utilizar medicamentos e orientação médica. Lembrando ali que fatores, como eu falei, alguns fatores como ingestão de bebidas alcoólicas e drogas também podem causar microcefalia. Prevenir-se contra herpes e rubéola, né, por isso que deve-se fazer um pré-natal adequado. Mas a herpes e rubéola, esses são vacinas que deve-se tomar antes da gravidez, não durante a gravidez. E relatar aos profissionais de saúde que acompanham qualquer alteração que acontecer durante a gestação, tá? As medidas para prevenir as picadas do mosquito Aedes aegypti precisam ser reforçadas em casa, né? Então, as gestantes devem tomar todo o cuidado, ficar bem alertas em relação à prevenção contra esse vetor. Então, elas devem manter portas e janelas fechadas, né? Se puder colocar telas, devem usar calças e camisa de manga comprida, meia, se possível, porque o bicho adora picar, principalmente a parte ali do tornozelos e pés. Usar repelente indicado para o período da gestação. Não é qualquer repelente que você pode usar se estiver grávida. Tem que usar um repelente indicado para a gestação. Se quiser saber qual é, depois deixe comentários que estarei postando. Evitar contato com pessoas com febre, principalmente se as pessoas tiverem mancha vermelha, que é uma característica da pessoa que está contaminada pelo Zika vírus. Ela vai ter essas manchas vermelhas pela pele. Ou qualquer outra infecção. Então, a grande dificuldade no momento realmente é o diagnóstico, porque não se tem uma sorologia específica para detectar se a pessoa está contaminada pelo Zika vírus. Então, assim, os médicos, na dúvida, eles estão tratando como dengue, mas dependendo do caso, aí, né, vale aí lembrar que todo cuidado deve ser
colocado em prática. Então, isso aqui seriam as manchas causadas. Então, isso aqui seria uma das principais sinais observados aí na pessoa que está contaminada pelo Zika vírus. Além do que, vale lembrar que dá muita dor nas juntas, artralgia. As juntas também as juntas que eu falo, articulações, podem ficar inchadas com edema. O olho avermelhado, uma conjuntivite, né, no olho. Além também, as pessoas podem ter muita coceira pelo corpo. São características e dores também no corpo, pouca dor. Em alguns casos, pode observar náusea, vômito, dor de cabeça. Mas em relação aos sintomas da dengue, ela é bem mais branda. A dengue é muito mais forte nos sintomas, porém não causa todo esse estrago aí nos nossos brasileirinhos, tá? Algumas referências de imagens usadas. Eu espero, assim, que esse vídeo tenha realmente esclarecido um pouco das dúvidas aí em relação ao Zika vírus, né, a microcefalia. Vale lembrar, ressaltar que cada caso é um caso e que notícias positivas em relação de que a produção de uma vacina está, né, sendo estudada. Que uma notícia boa é que a Organização Mundial da Saúde também está já tomando providências em relação à prevenção ao Zika vírus, e que testes para a sorologia de detecção do vírus, né, em pessoas está sendo, já está o mais breve possível, já estão sendo estudados e o mais breve possível também já estarão sendo colocadas para uso de hospitais, laboratórios aí, e assim fica mais fácil o diagnóstico desses bebês. E também que, como já nasceu 4.000 e poucas crianças com microcefalia, apesar de algumas não serem detectadas, né, com a causa ter sido, apesar de 4.000 e poucas crianças já estarem detectadas com microcefalia, já sabe-se, assim, já descartou um número razoável aí de algumas crianças que têm a doença e porém não foi ocasionada pelo Zika vírus. Então, mas mesmo assim, essas crianças vão ter que ter um amparo profissional aí de vários especialistas e também notícias de que já está sendo pensado em centros de reabilitação aí, de atendimento a essas crianças, tá bom? Gente, não esqueça de deixar um gostei aí embaixo do vídeo, né? Não custa nada. Coloca mais se inscreve-se no canal, assim vocês estarão a par do que eu estarei postando futuramente. E, por favor, divulguem, ajudem, compartilhem os vídeos para ajudar a divulgar o canal. Só assim todo mundo vai ficar muito mais informado, né? Não só sobre assuntos de conteúdo de biologia, mas, né, notícias e, apesar de ser um conteúdo de biologia, eu sempre dou minha opinião em relação à situação, né? E o que ajuda todo mundo a estar a par do que está acontecendo, tá? Abraços e até mais.